Aleluya. Gracia y paz, amados. Bem-vindos a todos. Cantamos ao Senhor. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu, Signore. Il mio pensiero sei tu. Perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore, perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu, Signore. La mia gioia sei tu. Perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore, perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu, Signore. La mia forza sei tu. Perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore, perché tu mi hai dato la vita, perché tu mi hai dato di esistere, perché tu mi hai dato affetto, mi hai dato amore. Alleluia. Gesù le disse: donna, dammi da bere.
solo Gesù. Donami devi credere ancora, io che ti parlo sono Gesù. Gloria a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Gloria a Deus. Simone se ne stava in riva al mare e tutto un tratto un uomo lo chiamò e si voltò indietro per guardarlo. Quanto splendore aveva nel suo volto, era Gesù. Porto Simone insieme a tuo fratello, beati siete se mi seguirete e non si rifiutò a quell'invito, perché nel cuor sentiva già d'amarlo, era Gesù. Il Salvatore, il Redentore che Dio mandò, era Gesù. Il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Alleluia, gloria a Deus. Alleluia, alleluia. Gloria a Jesús. Un uomo come lui non si è mai visto. Egli era sempre pronto a perdonare ogni malato che gli si accostava, con la sua mano toccando lo sanava, era Gesù, il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Gesù, il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Non solo in Galilea si è palesato, anch'io nel mio cammino l'ho incontrato. Con dolce voce al cuore mi ha sussurrato, per te un posto in cielo ho preparato. Era Gesù, il Salvatore, il Re
come un fiume vieni me, come un fragore vieni me. Vieni Spirito, porta dall'alto nel mio cuore, come il porto di luce del Signore, Spirito. Vieni Spirito, porta dall'alto nel mio cuore, il porto di luce del Signore, Spirito. Alleluia. Gloria a Deus. Alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Gloria a Deus. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo, per adorarti, Signor.
a celebrar. Santo, 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 in tenebre glorioso, per tuo splendore ascolto, non possiamo veder. Tu solo santo sei, il Dio d'amor superno, sicuro sempiterno, in mezzo al tuo poter. Sicuro sempiterno, in mezzo al tuo poter. Alleluia. Gloria a Deus. Ven, ven, missionario Silvia Pisa. Ven, ven. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amada igreja de Jesus. Bem-vindo a todos, aqueles que estão nos seguindo também via internet, bem-vindo a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. E eu convido a amada igreja hoje a abrir a sua Bíblia em casa, você que está em casa, no livro de Atos. E eu creio que hoje o Senhor falará potentemente a cada coração de um modo pessoal. Mas antes eu quero orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença gloriosa. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui vivos, respirando, com mais uma oportunidade, Senhor, para Te adorar. Mais uma oportunidade, Senhor, para viver os Teus propósitos. Obrigado, Senhor, por Suas maravilhas. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor Jesus, que está pronto para escutar a Sua palavra, aqueles que estão também em casa, ouvindo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa tocar em cada vida, Senhor Jesus, porque a Sua palavra, quando chega transformando, curando, salvando pessoas. Pai amado, eu temo e tremo na Sua presença. O Senhor conhece, Senhor, a minha dependência de Ti. E eu Te peço, Pai, que cada palavra possa vir do Seu trono, como um pão fresco, como rios de água viva. E que esse culto, Senhor Jesus, possa chegar no Seu trono, em taças de ouro. Continua, Senhor Jesus, acolhendo esse culto racional, sacrifício perfeito e agradável a Ti. Tudo que nós fazemos, Pai, é para dar glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, aleluia e glória a Deus. Vamos juntos, a mensagem de hoje está no livro de Atos, o capítulo é 12, nós vamos ler do 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escolta de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionados apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela da porta guardavam o cárcere.
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça-te as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Glória a Deus e aleluia. Que passagem gloriosa. Quanto ensinamento a palavra do Senhor nos traz. Nesse período, a igreja estava atravessando um momento difícil, estava sendo perseguida. Esse Herodes era o neto do Herodes que mandou matar as crianças do sexo masculino na época de Jesus. Nessa época, os cristãos estavam crescendo muito e eles eram conhecidos como pregadores do caminho. Podemos ver que no capítulo 11, o versículo 26, vai falar desse assunto, que diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Ali no primeiro século, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. E podemos ver que diz que uma numerosa multidão os seguiam. Aqui eles começam a ser chamados de cristãos, porque cristãos é aqueles que seguem a Cristo. E aqui começa a ter uma numerosa multidão a seguir Cristo. E essa numerosa multidão que crescia começa a incomodar Herodes, começa a incomodar os judeus. E podemos ver que sempre Jesus, depois, sempre quando ele caminhava com a numerosa multidão. Mas ali já começa os pregadores do caminho serem reconhecidos como cristãos e começa a crescer o cristianismo. E agora Herodes começa a perseguir os cristãos por causa da política. Podemos ver que a política sempre causa um rebuliço, a política sempre causa uma divisão, uma confusão. E podemos ver que logo aqui, quando começa, no seu capítulo, eu vou ler 1 também. Por aquele tempo mandou rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. A política sempre também é contra a igreja, atrapalha bastante a vida da igreja, divide as pessoas. Podemos ver que Herodes prende algum da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João,
foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir, porque já tinha morrido Estevão, mas como apóstolo, ele foi o primeiro a morrer como mártir, porque morrer crucificado naquele período era normal, mas esse foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir, e ele morreu a fio de espada, a Bíblia diz. Aleluia. E o versículo 3, olha o que diz que vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram dias de pães ázimos. Eles acharam agradável a morte do apóstolo Tiago, e agora eles também querem matar Pedro. Agora eles também têm a pretensão de matar Pedro. Pedro era um dos principais líderes da igreja, e podemos ver que Lucas, que escreve o livro de Atos, ele vem escrevendo, falando do apóstolo Pedro até o capítulo 12, que eu estou lendo hoje, e depois do capítulo 13 a seguir, ele vai começar a falar do apóstolo Paulo, o apóstolo que foi chamado para pregar para nós, os gentios, porque antes o evangelho era pregado em Jerusalém, para os judeus, e Paulo é levantado como apóstolo para pregar, para trazer o evangelho para nós, os gentios. Que privilégio! Esse é o nosso Deus maravilhoso, que pensou em cada detalhe para que a palavra pudesse chegar a todos, para que todos pudessem ter acesso à água da vida, ao pão fresco, que é a sua palavra maravilhosa. Pedro, ele tinha muita influência, e podemos ver que por isso no capítulo 4 diz que, tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionados de apresentá-lo depois da Páscoa. Depois da Páscoa eles tinham intenção de matar também Pedro, e podemos ver que tinha 16 soldados ali cuidando de Pedro. Ele não estava armado nem nada, e ali do lado dele tinha 16 soldados, porque diz que Pedro, versículo 4 soldados cada uma, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados para cuidar de um homem ali indefeso, que não estava com nenhuma arma ali para ameaçar ninguém, e ali ele estava preso de um modo que ao olho humano dali não escapava, estava guardado para morrer, estava pronto, eles estavam tensionados, a Bíblia diz que eles estavam tensionados a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, tensionados a matar depois da Páscoa, porque isso poderia atrair a atenção dos judeus para ele, o Herodes, a causa da política. Ele queria agradar aos judeus, matando aqueles que pregavam o evangelho, para agradar aos judeus, sempre a causa da política, sempre pensando nele mesmo. E o inimigo, quando se levanta contra os filhos de Deus, podemos ver que Deus conhece os planos do inimigo, porque nesse mesmo capítulo, no capítulo 5 a seguir, diz que Pedro, pois, estava guardado. É muito importante que Pedro estava no cárcere. Pedro estava com 16 soldados ali segurando ele. Aos olhos de Herodes, ele estava ali para morrer no dia seguinte, mas a Bíblia diz que ele estava guardado. Isso é muito importante, amados, porque Deus guarda. Muitas vezes nós não entendemos o modo que o Senhor nos guarda, mas Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra do inimigo. Porque se Pedro estivesse solto ali no meio daquela festa, da festa dos pães ázimos que eles estavam fazendo, poderia ser pior. Então, amados, Deus, muitas vezes, os planos de Deus nós não podemos entender, mas Ele tem planos perfeitos. E, portanto, se nós estamos caminhando segundo a palavra, devemos confiar no Senhor. Se você que está em casa, que está ouvindo, tem um filho que está preso, seu filho está guardado. Porque muitas vezes o Senhor guarda ali, porque lá fora ele poderia correr mais perigo. E o Senhor nos guarda e nos livra de situações do modo melhor para nós. E podemos ver que no versículo 5 está dizendo que Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Muitas vezes tem mães que estão chorando porque o filho está no cárcere, seu filho está guardado, porque se fosse lá fora poderia acontecer algo pior. E assim nós devemos ter a nossa relação com Deus para poder entender os planos de Deus. Deus pegou Pedro e guardou ali no cárcere para que ele
não acontecesse algo pior. E enquanto ele estava guardado na prisão, o que acontecia? No mesmo versículo 5 diz que mais havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é muito importante, amados. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, orarmos. Não só a igreja, mas toda a igreja, aqueles cristãos, seguidores de Cristo, têm esse compromisso de oração. Nós cristãos somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados a Cristo. Se estamos ligados a Cristo, devemos orar, porque o próprio Cristo sempre foi exemplo de oração para nós. Como eu acho que na semana anterior eu falei que todos os profetas, todos os personagens da Bíblia vêm nos ensinando a orar. E o próprio Jesus orou até o seu último momento, ele nos ensinou a orar. Então, amados, ele foi exemplo de oração para nós. Então, amados, nós temos esse dever de orar. Não importa, porque Pedro estava preso, mas as pessoas estavam fora, as pessoas podiam orar. Pedro podia orar na prisão, mas eles estavam soltos e livres para orar. E podemos ver que mais havia incessante, uma oração incessante. É esse tipo de oração que nós devemos ter, incessante, na nossa casa, para a nossa família. Oração incessante, oração que toca no coração de Deus, oração que abre portas, oração que liberta, oração que cura, oração que nos aproxima de Deus. Isso é maravilhoso, amados, quando nós estamos caminhando nessa presença maravilhosa de Deus. E Pedro estava guardado e disse que a igreja estava orando, porque nós somos livres para orar, graças a Deus nós somos livres para orar. E se um dia tentar proibir nós de orar, nós vamos orar no nosso quarto, nós vamos orar na prisão, nós vamos orar sempre, porque a nossa oração é a nossa relação com o nosso Deus. Aleluia. E diz que enquanto o povo orava, olha que fala no versículo 6, quando Herodes estava para apresentar, naquela mesma noite, estava para ser apresentado, para ser morto, Pedro. E Pedro disse que dormia, está dizendo assim que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinela, e a porta guardava o cárcere. Na porta estava o pessoal guardando na porta, e os soldados ali, ele ligado no celular, e Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo, a igreja orando e Pedro dormindo, amados. Quem tem promessa de Deus, dorme. Quem tem promessa de Deus não tem medo, tem fé. Quem tem promessa de Deus, descansa. Quem tem promessa de Deus está seguro. Quem tem relação com Deus sabe que o Senhor é aquele que cuida de nós. E nós devemos descansar, não ter medo, não importa a situação que está acontecendo. No dia seguinte, diz que naquela mesma noite, Pedro dormia, 2 soldados acorrentados, e com 2 cadeias, a sentinela guardava o cárcere. E naquela mesma noite, Pedro, que estava para morrer no dia seguinte, o que ele fazia? Ele dormia. É esse repouso que o Senhor nos chama. Muitas vezes nós ficamos atribulados com os nossos problemas. É o inimigo que tenta de todo jeito nos atacar, inimigo espiritual, inimigo carnal, é guerra espiritual, e muitas vezes nós nos descontrolamos, mas Pedro dormia. E essa passagem é um exemplo para que nós também possamos dormir tranquilo. Em paz me deito e logo eu durmo, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Se você tem promessa de Deus, você tem que ter fé, você não tem que ter medo, você tem que descansar no Senhor. Porque só nele nós podemos descansar, amados. Só Ele é o nosso descanso. Devemos fazer como João fazia, o apóstolo amado de Jesus. Ele descansava no peito de Jesus, ele repousava ali. E assim, muitas vezes, nós devemos buscar Jesus e repousar no peito dele, porque só Ele é que nos conforta, que nos dá essa paz que o mundo não dá.
E podemos ver que enquanto ele dormia, enquanto o Herodes e o povo judeu estava pensando em no dia seguinte apresentar ele e fazer como fez com Tiago e matar Pedro, olha o que aconteceu no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Assim é o nosso Deus, que faz cair as cadeias, que faz quebrar as algemas. Assim é o nosso Deus. O anjo vai visitar Pedro na prisão, naquela mesma noite que ele estava para morrer. O anjo vai visitar Pedro na prisão. E diz que na prisão vai uma luz. Primeiro entra uma luz, mas Pedro estava cansado, Pedro estava repousando, Pedro estava dormindo. Ele não viu quando entrou aquela luz na prisão. E podemos ver que Pedro estava dormindo e entra essa luz na prisão, no capítulo 7. Eis que entra esse anjo do Senhor, iluminou, e agora o anjo toca, e depois o anjo dizendo, levanta-te, assim é o nosso Deus. Pedro teve ali a visitação do nosso próprio Deus. Muitas vezes a carne quer que você durma, mas o Espírito quer que você levante. E o anjo está falando, levanta. O anjo chega e a luz de Deus brilha ali dentro. E Pedro está dormindo e o anjo tocou e despertou e levantou. Aleluia. O Espírito está dizendo, levanta depressa. Podemos ver que o versículo fala, levanta depressa. Você precisa se posicionar. Podemos ver que ele se posiciona. E quando ele levanta, quando ele obedece à ordem do anjo, ele se levanta, ele se posiciona. Então as cadeias caem. Nós devemos dar um passo. A Bíblia diz que nós devemos dar um passo. As cadeias caem quando nós nos posicionamos, quando nós obedecemos, quando nós levantamos, as cadeias caem. Podemos dizer que as cadeias caem. Nós devemos, amados, aprender a ouvir a voz de Deus, a caminhar sobre a palavra. Se você olhar para os problemas, você não vai levantar. Mas se você olhar para Deus, você tem forças para levantar. E podemos ver que ele fala, levanta-te, levanta-te depressa. O Senhor hoje está falando com você, levanta-te depressa. Não importa a situação na qual está vivendo, é depressão, é síndrome do pânico, é uma doença terminal, levanta-te depressa. Se nós estamos caminhando com o Senhor, devemos confiar na voz do Senhor. O Senhor está te falando hoje, sai dessa prisão, levanta-te depressa dessa situação, porque quando você tiver um posicionamento, quando você der um passo, quando você ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que então as cadeias caíram das mãos. É obediência, amados. As cadeias caem, mas nós devemos obedecer a esse Deus maravilhoso. Nós devemos levantar quando o Senhor diz, levanta-te. Não podemos dizer, não, eu não consigo, eu não posso, é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Podemos ver que Pedro estava na situação ali, aos olhos humanos, impossível. Era Herodes, eram os judeus, os próprios conterrâneos dele, que também eram judeus, estavam prontos para matar. Os que eram próximos a ele não queriam ouvir a voz de Deus, não queriam ouvir ele pregar a palavra. E podemos ver que o anjo vem e essa luz ilumina e levanta Pedro, porque ele se posiciona, ele se coloca na posição, ele ouve a voz do anjo. E podemos ver que no versículo 8, vem uma segunda ordem, diz assim, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E assim o fez. Nós estamos fazendo realmente aquilo que o Senhor está nos dizendo? Nós estamos realmente prontos e atentos a ouvir a voz de Deus? Ali diz que disse-lhe o anjo, e ele o faz. Isso é muito importante, disse o anjo, ele o faz. Qual voz você tem ouvido na prisão? Às vezes você está aprisionado numa doença, às vezes você está aprisionado num problema. E qual voz você tem ouvido nesta prisão? O Senhor está te perguntando hoje, qual voz você tem ouvido? Ouve a voz do anjo, o anjo vai na frente, Deus não vai deixar você sozinho. O anjo disse, segue-me. Deus sempre vai na frente, amados. Deus está falando hoje, segue-me, escuta a minha voz, levanta depressa,
ouve a minha voz. O Senhor nos ensina de um modo grandioso, no modo no qual nós podemos estar seguros. A voz do anjo vem para te tirar da prisão. Levanta depressa. Esse é o nosso Deus, que muitas vezes nós estamos prostrados com tantos problemas, quando nós olhamos para o mundo, olhamos para os problemas, não conseguimos nos levantar. Estamos prostrados, mas o Senhor está dizendo, levanta depressa. Sai dessa prisão, o anjo veio para te tirar dessa prisão. O versículo 9 diz que então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão. Tem coisas que o Senhor opera na nossa vida que parece um sonho. É tão maravilhoso que nós ficamos maravilhados, falamos, uau, isso parece um sonho, mas é uma realidade. Porque Deus é aquele que opera de um modo muito melhor do que aquilo que nós pensamos. Ele supera as nossas expectativas. E podemos ver que Pedro pensa, será que eu estou sonhando? Isso aconteceu mesmo comigo? Eu estava para morrer amanhã e agora eu estou aqui livre. Eu estou aqui com um anjo que está me guiando. Eu estou aqui caminhando com Deus. Eu estou salvo. E podemos ver que o verso 10 diz, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua, logo adiante o anjo os separou. Podemos ver que o portão abriu automaticamente. Isso é Deus, amados. É Deus que abre portas onde não tem parede. O nosso Deus tem esse poder. Ali ele estava cercado com todo aquele guardas, com toda a sentinela que estava também na porta, que ele não podia passar. Mas ali Deus chega e diz que o portão abriu automaticamente, aqui no verso 10. Olha isso, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela de guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. Deus é aquele, amados, que abre portas. É só caminhar na obediência que a porta se abre. Esse é o segredo, é caminhar na obediência, caminhar atento à voz de Deus, caminhar seguidos, direcionados com essa palavra. É seguir a obediência e porta se abre. É a presença do anjo, é a presença de Deus que abre portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Está escrito isso lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, também está escrito isso. Olha o que está escrito. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse é o nosso Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha é porque não é para nós. Muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor fechou porque não é para nós. E olha, Ele continua dizendo no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que não nega o nome do Senhor, ninguém pode fechar a porta que esse Deus abre. Ele abre porta de ferro, ele quebra cadeados que o Pedro estava ali acorrentado. O Senhor é aquele que quebra algemas, o Senhor é aquele que abre porta de ferro, o Senhor é aquele que faz todas as coisas, porque nas mãos dele está todo o poder. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que abre a porta que ninguém pode fechar. Hoje o Senhor está abrindo portas, hoje o Senhor está arrebentando portas de ferro, hoje o Senhor está liberando pessoas, hoje o Senhor está curando, hoje o Senhor está quebrando algemas, pessoas que se sentem algemadas, que não sabem como sair dessa situação. O Senhor está dizendo, é hoje dia de liberação, é hoje dia de cura, é hoje dia de mudança de rota, é hoje dia de entregar os seus caminhos para o Senhor e confiar nele, de não ter medo, de ter fé. É a presença de Deus que abre as portas. É quando nós caminhamos, quando nós carregamos essa presença, é que abre portas, porque é Deus que vai na frente. Podemos ver que diz que o anjo vai na frente e Pedro seguia. É sempre Deus que vai na frente. É sempre o Senhor que nos guia, é sempre o Senhor que abre as portas, é sempre o Senhor que faz todas as coisas.
Você pode não gostar de mim, mas tem que respeitar a presença que carrego comigo, é a presença de Deus. As pessoas que carregam a presença de Deus têm que ser respeitadas não por aquilo que ela é, mas pela presença que ela carrega. Porque isso é tudo que nós temos, é quando carregamos a presença de Deus. As pessoas, quando nos olham, têm que ver essa presença, têm que sentir essa luz que brilha na nossa vida. Não se preocupe com as injustiças que está acontecendo na sua vida, que está acontecendo com você. As portas vão se abrir. Podemos ver que o versículo 11 diz, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. O Senhor é aquele que te livra de toda a expectativa do inimigo. A expectativa do inimigo era destruir, a expectativa do inimigo era matar. E hoje, amada, toda a expectativa do inimigo contra a nossa vida, contra a vossa vida, que caia por terra, no nome de Jesus. Toda expectativa malvada do inimigo, toda cilada contra a nossa vida, que caia hoje por terra, no nome de Jesus, no nome que está sobre todo nome, que toda armadilha caia hoje por terra, no nome de Jesus. Diga você em casa, eu creio e recebo essa palavra, porque é a palavra do Senhor. E podemos ver que toda a expectativa que eles tinham, os judeus, toda a expectativa que tinha Herodes contra a vida de Pedro, caiu por terra. Toda a expectativa do povo judaico, o povo que caminhava com Pedro, tinha expectativa de matar, mas o Senhor tinha expectativa de vida, o Senhor tinha planos, o Senhor tinha muita coisa maravilhosa ainda para fazer na vida de Pedro, tinha um ministério, o Senhor tinha ainda planos na vida de Pedro, o Senhor tem planos ainda para vossas vidas, amados. Nós devemos crer nos planos que o Senhor tem para nossas vidas. E olha o que diz o versículo 12, diz que considerando a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui está a chave, amadas, a chave que abre o coração de Deus, a chave que toca o coração de Deus. Eles estavam reunidos ali e oravam, diz que onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha a importância de estar congregados, a importância de estar juntos, a importância do corpo de Cristo estar unidos, orando. Podemos ver que aqui no versículo 12 diz que essas pessoas estavam... onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É muito importante, amados, é muito importante a oração. E podemos ver que também no versículo 5 diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja tem que estar unida em oração. A igreja não pode estar dormindo, não pode ter um sono espiritual, tem que estar em oração, porque a oração é aquela que quebra cadeias, a oração é aquela que faz cair das mãos as correntes, as algemas, é aquela que liberta. Mas nós temos essa chave nas nossas mãos, a chave que toca no coração de Deus, porque quando nós oramos, nós estamos falando, estamos tocando no coração de Deus, e a glória dele vem sobre nós, a presença dele. Nós precisamos, amado, de ter esse hábito de orar. Se nós somos chamados cristãos, nós temos que orar, é nosso dever. É nosso dever. É impossível que uma pessoa se diz cristão, não tem vontade de falar com Deus, não tem vontade de estar na presença dele, não tem o hábito de apresentar a ele a sua jornada, a sua vida, os seus problemas, as suas vitórias. É impossível, amados, porque nós temos esse prazer de falar com o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. E as pessoas estavam ali orando. Podemos ver que é maravilhoso. E olha o que vai acontecer no versículo 13. No versículo 13, enquanto as pessoas estavam orando ali no versículo 5, estavam orando ali no versículo 12, no versículo 13 diz que a resposta da oração vai bater na sua porta. Podemos ver que, olha o que diz no versículo 13. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver o que era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Podemos ver que a resposta da nossa oração, nós estamos orando e de repente Pedro chega
no portão e diz que eis lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Podemos ver, amados, que enquanto eles oravam, a resposta da oração estava ali batendo na porta. Isso é a importância da oração. A igreja orando, o povo congregado orando pela causa de Pedro. E enquanto eles oravam, a resposta da oração estava ali batendo. Amado, se você está orando, se você colocou nas mãos do Senhor a sua causa, a resposta da oração vai bater na sua porta. Creia nessa palavra, amados, porque Deus não deixa um justo sem resposta. Deus escuta as nossas orações. Aquilo que você tem orado vai bater na sua porta. Tem gente passando por processo doloroso. Tem gente semeando lágrimas, mas o Senhor está vendo a sua lágrima. A palavra de Deus diz que o Senhor acolhe as nossas lágrimas num odre, quando nós estamos orando, quando nós estamos chorando nos pés dEle, quando nós estamos apresentando a Ele as nossas causas. E, portanto, amados, se você está orando, creia que o Senhor vai mandar a resposta de oração. A resposta de oração vai bater na sua porta. Como diz que Pedro continuava a batendo. Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Assim você vai ficar também admirado quando vê que aquela resposta da oração está chegando, está batendo na sua porta. É assim que acontece, amados, quando nós temos intimidade com Deus. É assim que acontece quando nós buscamos, em primeiro lugar, quando buscamos intensamente, porque podemos ver que diz que a oração era incessante. A oração era incessante pela causa de Pedro. E aqui diz que muitas pessoas congregavam e oravam. A oração, amados, é a nossa comunhão com Deus. Ele pode fazer tudo sozinho, sem a nossa oração. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Ele pode operar na nossa vida sem a nossa oração, mas Ele quer ter essa comunhão conosco, e isso é muito importante. Saber ouvir a voz de Deus e saber falar com Deus, apresentar a Ele as nossas causas, isso é maravilhoso. E o versículo 16 diz que estavam batendo e abriram e viram que ficaram atônitos, porque podemos ver, amados, que tem portas que Deus abre, tem portas que o milagre abre, mas tem outras portas que você precisa perseverar. Podemos ver que ali Pedro estava batendo e a criada veio, não abriu a porta e ele continuou insistindo. Então tem portas que o milagre abre, mas tem outras que você precisa perseverar. Podemos ver que no versículo 10 o portão de ferro se abriu automaticamente. E agora aqui no capítulo 16 diz que Pedro continuava insistindo para bater na porta. No entanto, amados, tem porta que vai abrir como um milagre, mas tem porta que você vai ter que perseverar para que possa ser aberta. Importante é nós estarmos atentos a ouvir a voz de Deus, estarmos seguindo a sua palavra, assim nós podemos compreender a sua vontade. O versículo 16 diz que Pedro continuava batendo, por isso que tem portas que nós devemos ser perseverantes. O versículo 5 diz que a igreja orava incessantemente a Deus a favor dele. Podemos ver que é através da oração que portas se abrem, que ali ele estava orando incessantemente a favor deles. E o que diz o verso 10? O verso 10 diz que depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, no qual abriu automaticamente. Então a oração é que nos dá acesso às portas, a oração é que faz abrir as portas. É a presença de Deus que liberta. Podemos ver que através da oração você abre portas. Porque nós estamos em comunhão com Deus e Deus é aquele que abre porta. A presença de Deus que está conosco é que abre a porta e também liberta, porque o versículo 11 diz que então Pedro, caindo em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Então a palavra do Senhor está dizendo que a palavra do Senhor abre portas e a palavra do Senhor liberta. Portanto, amados, se você precisa ser liberto hoje, receba de Deus essa libertação. O Senhor é aquele que te liberta de tudo aquilo que não provém dele, de tudo aquilo que desagrada a Ele.
Fale com o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que, através da nossa oração, Ele abre porta de ferro, Ele quebra as algemas e Ele nos liberta. Podemos ver que Pedro foi liberto porque o povo orava, Pedro foi liberto porque a presença de Deus abriu as portas e Pedro foi liberto de toda a ira de Herodes, de toda a ira do povo judeu, porque Pedro andava com Deus. O versículo 12 diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Tudo que Deus te dá no processo vai servir para você chegar no propósito. Podemos ver que lá no seu versículo 8 diz que disse-lhe o anjo: cinge-te e calça e sandália. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ali o anjo disse: levanta depressa. Mas mesmo depressa, o anjo deu uma segunda ordem dizendo: cinge e calça a sandália. E assim o fez e põe a capa. Calça a sandália, põe a capa, porque agora ele ia para a casa de Maria. Então ele precisava ir com a sandália e vestido, não poderia sair do modo no qual ele estava ali. Então Deus, quando ele te dá no processo aquilo que você vai precisar para chegar no seu propósito. Ele precisava ser colocado a capa, a sandália, para que ele pudesse ir para a casa de Maria, onde o povo estava orando. E Deus é aquele, amado, que Ele faz coisa na nossa vida, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Em mínimos detalhes o Senhor pensa. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está escutando, mas o Senhor é aquele que Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, quando nós entregamos para Ele, quando nós confiamos nele, quando nós descansamos nele. Ele cuida dos mínimos detalhes. E podemos ver, amados, que Deus é um Deus maravilhoso e ninguém mata quando Deus decide que vai viver. Herodes decidiu que ia matar, o povo judeu decidiu que ia matar, mas quando Deus decide que vai viver, ninguém mata. Só no tempo de Deus, tem uma data certa que Deus sabe, mas ninguém pode tirar a nossa vida sem a permissão de Deus. É Deus que tem a última palavra. Deus conhece os planos do inimigo e Deus te protege, Deus te guarda, como guardou Pedro na prisão. E o anjo vai visitar Pedro na prisão. É Deus que vai na frente, Deus é o nosso escudo, Deus vai trazer resposta para a nossa oração, como trouxe para a oração de Pedro. E podemos ver que Deus não deixa um justo sem resposta. Lá no capítulo 17, diz que ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que calasse, contou-lhes como o Senhor havia tirado da prisão. Agora Pedro chega, depois de bater na porta, ele conta ao povo como que o Senhor tirou ele da prisão. Nesse modo de abrir o portão de um modo automático, nesse modo de fazer as cadeias caírem das suas mãos, ele que estava ali para morrer, ele conta ao povo como o Senhor operou na sua vida. E olha o que aconteceu com o inimigo. Deus é aquele, amados, que Ele é o nosso juiz, é Ele que julga as nossas causas. Deus não coloca um justo como injusto. Deus sabe quando as pessoas estão cometendo injustiça contra a sua vida e Deus age. Deus não deixa ninguém tocar naquele ungido sem a sua permissão. Deus não deixa um justo sem resposta. E olha o que disse no versículo 19. Herodes tendo... Eu vou ler o 17. Diz que Pedro contou como o Senhor tirara da prisão. Herodes tendo procurado, verso 19, e não o achado, verso 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de Deus e não do homem. Assim é o nosso Deus. Deus vence sempre. Deus vence sempre. Cristo venceu a morte, amados. Não tem nada difícil para o nosso Deus. Podemos ver que Herodes, ele estava ali com aquela ganância na política de matar, já tinha matado Tiago, queria matar Pedro a causa da política e para ganhar crédito no meio dos judeus. E agora o que acontece? Agora diz que ele se veste de traje real para falar com o povo, assentado no trono, dirigiu da palavra, assentado no trono. Mas aquele que está no trono é o Senhor dos senhores, é o Rei de reis.
Ninguém é maior que o nosso Deus. O único que tem poder para dar a última palavra é o nosso Deus. Ele sentado no trono, o que ele fez? Sentado no trono, dirigiu a palavra ao povo e o povo clamava, é a voz de Deus e não do homem. Porque agora as pessoas tinham visto o que Deus fez na vida de Pedro. Aquilo que Herodes não podia fazer, aquilo que ninguém pode fazer, só o nosso Deus pode fazer. E olha, o nosso Deus é um Deus que não dorme. Deus é Deus de amor, mas também um fogo devorador. Podemos ver que no versículo 23, que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não ter dado glória a Deus e comido de verme, expirou. Porque nem ali no último momento, o orgulho não deixou que ele se rendesse, que desse glória a Deus. O povo ali se converteu. Podemos ver que disse, o povo clamava, é a voz de Deus e não do homem. Ninguém queria mais saber da voz de Herodes, queria saber da voz de Deus, da voz que eles escutavam os pregadores pregando, da voz que saía da boca de Pedro falando de Deus. Eles queriam seguir a Cristo, eles queriam agora escutar a voz de Deus, não mais a voz do homem. E diz que no mesmo instante o Senhor o abateu. Aquele que queria matar Pedro, agora ele é que morre no lugar de Pedro. Não é, amados? Deus não muda, não troca o injusto pelo justo, a injustiça pela... Deus é um Deus de justiça. Ele está vendo aquilo que estão fazendo com você injusto. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Não adianta o injusto vir contra você, fazer uma injustiça com mentira, com calúnia. Não adianta, Deus está vendo. Deus é aquele que até os pensamentos, Ele sabe os seus pensamentos, o pensamento do inimigo, Deus conhece, tanto que Ele conhecia os pensamentos de Herodes, e Ele guardou Pedro, Ele guardou para que não acontecesse nenhum mal. E no momento oportuno, Ele liberou, Ele abriu as portas, Ele liberou, porque ainda tinha um propósito na vida de Pedro. E olha como termina. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aleluia, glória a Deus. É assim que é a vontade do Senhor, que a palavra dele cresça, que a palavra dele cresça e se multiplique, que a palavra dele chegue em todos os confins. E para isso podemos ver que no versículo do capítulo 13 e adiante, o Senhor levanta Paulo para que a palavra pudesse chegar a nós, para que a palavra pudesse chegar a todos. Nós sabemos que os corações são diferentes, tem corações que a palavra chega e dá fruto, tem outras palavras que, como diz lá a palavra do semeador, que morre no meio do caminho porque não dá atenção, porque está ocupado com tantas coisas. Amados, a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar nas vossas vidas. Esse é o nosso Deus maravilhoso que pode fazer todas as coisas. Não escute a voz do homem. Podemos ver que eles mesmos diziam, o povo clamava, é a voz de Deus e não do homem. Não escute a voz do homem. Qual voz você está escutando? Qual voz você está dando ouvido? É a voz de Deus que nós devemos dar ouvido. A palavra de Deus nos ensina o caminho certo. A palavra de Deus nos ensina tudo aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida cada dia e ter paz com Ele. E dormir mesmo dentro da prisão, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio do caos. Porque é a presença dEle que habita em nós. E essa presença gloriosa que nós devemos ter na nossa vida. Amados, se você ainda não priorizou Deus na sua vida, comece hoje. Comece hoje a mergulhar nessa palavra. Comece hoje a buscar a Deus nas orações. Comece a orar para aquelas pessoas que precisam. Porque isso agrada o coração de Deus. Deus hoje está libertando, Deus hoje está abrindo portas. Mas Ele está dizendo, tenha posicionamento. Aqueles que têm ouvido, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o nosso Deus. Deus tem planos perfeitos para nossas vidas, mas Ele quer que nós ouvimos a voz dEle, que nós caminhamos segundo essa palavra, porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, Senhor. Aqui está a lâmpada. Nós somos chamados a caminhar na luz. Nós somos chamados a caminhar com esse Deus maravilhoso, como disse aqui, o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão.
É nessa luz que nós devemos caminhar. É o único atributo que o Senhor condivide com nós, é esse: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz no mundo. Nós somos chamados, amado, para ser luz, para falar da palavra de Deus, para iluminar onde passarmos, para que as pessoas possam ver essa luz em nós e também possam sair da escuridão e vir caminhar na luz de Cristo. Porque eu sempre falo que a luz de Cristo é como o sol ilumina a luz de Cristo ilumina nossas vidas. Nós somos pequenas luzes que caminhamos nesse mundo para ser luz no mundo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, amado. Tenha compromisso com a palavra, tenha compromisso com Deus, e Deus te libertará de todas as situações. Dorme tranquilo, repouse no Senhor, porque o Senhor, quando nós oramos, Ele abre porta, Ele nos liberta, como fez a liberação de Pedro, como libertou Pedro e abriu as portas da prisão e quebrou as correntes das mãos. Assim o Senhor está fazendo hoje. Eu quero orar pela sua vida, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus, a essa vida, Senhor, que precisa ser liberta, que precisa ser curada, que precisa ser salva, Senhor, que precisa ser transformada, porque é a sua palavra que transforma, é a sua palavra, Senhor Jesus, que quando chega, muda tudo. Quando a sua palavra chega, Senhor Jesus, chega a paz que o mundo não dá. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor guarde, Senhor Jesus, aqueles que estão sendo perseguidos pelo inimigo, que fique invisível aos olhos do inimigo, como o Senhor guardou Pedro na prisão. Pai amados, nós estamos aqui, Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas, pela sua palavra gloriosa. Pai amado, visita cada pessoa que está ouvindo essa pregação, Senhor, da sua palavra, porque o Senhor é aquele que fala de um modo pessoal com cada um de nós, quando nós damos ouvido a essa palavra. Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos e respirando. Enquanto estamos respirando, nós somos chamados para ser adoradores, estamos te adorando, Senhor. Pai amado, nos traz, Senhor Jesus, resposta nessa semana. Abre, Senhor Jesus, aquela porta que nós estamos batendo, Senhor Jesus, essa porta de ferro para que possa abrir automaticamente. Que essas correntes, Senhor Jesus, para pessoas que se sentem acorrentadas, possam cair, Senhor Jesus. Que pessoas possam levantar, Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra, e essas correntes possam cair por terra hoje, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e toda a nossa vida, tudo que nós fazemos é para dar glória ao teu santo nome, e é em nome de Jesus. Amém, aleluia e glória a Deus. Amadas, que vocês tenham uma semana abençoada. Receba essa palavra para vossas vidas, sejam libertos, sejam salvos, sejam curados. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja hoje conosco, seja hoje com cada um de vocês e permaneça para sempre. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amadas. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. O pastor vai cantar um cântico de encerramento para a honra e glória do Senhor. Cristo rompe le catene.
star con te e non lasciarti mai. Signore, resta qui, consola i nostri cuori e parlaci d'amore. Tra mille voci che affollano i pensieri, la voce tua è per noi un suono dolce ma più forte di ogni voce. Io sono la tua parola, Signore, le reti getterò e non temerò, perché ho fiducia in te, parola viva che mi dona nuova vita. La tua parola in me è salvezza e lampada ai miei passi mi guiderà per strade nuove che non vedo intorno a me, ma io confido in te, Signore. Parola viva sei. È bello star con te per sempre e non lasciarti mai. Signore, resta qui, consola i nostri cuori e parlaci d'amore. Tra mille voci che nel mondo affollano i pensieri, la voce tua è per noi un suono dolce ma più forte di ogni voce. Signore, io sono la tua parola, Signore, le reti getterò e non temerò, perché ho fiducia in te, parola viva che mi dona nuova vita. La tua parola in me è salvezza e lampada ai miei passi mi guiderà per strade nuove che non vedo intorno a me, ma io confido in te, Signore. Parola viva sei. Alleluia. Graça e paz.